Imagine ouvir dos médicos que você nunca mais voltará a andar. Imagine passar mais de 20 anos sentado em uma cadeira de rodas, vendo a vida acontecer ao seu redor, enquanto cada dia é marcado por limitações, dor e perguntas sem resposta. Agora imagine que, em um culto cristão, diante de centenas de pessoas, algo aconteça que mude completamente o rumo da sua história. Essa é a história de Delia Knox. Uma mulher que enfrentou um dos momentos mais difíceis que alguém pode viver e que, anos depois, testemunhou ter recebido uma cura que transformou sua vida. Independentemente da opinião de cada pessoa sobre milagres, o testemunho de Delia alcançou milhões de pessoas em diversos países e continua sendo compartilhado como um exemplo de perseverança, esperança e fé. Mas, para entender o impacto desse acontecimento, precisamos voltar muitos anos no tempo. Antes de ficar conhecida mundialmente, Delia levava uma vida comum. Ela cresceu nos Estados Unidos, cercada por sua família e por valores cristãos. Como tantas outras pessoas, tinha sonhos, planos, e imaginava um futuro cheio de oportunidades. Nada indicava que sua vida mudaria de forma tão radical. Ela gostava da rotina, da convivência com as pessoas e acreditava que ainda tinha muitos anos pela frente para construir sua história. Como acontece com milhões de famílias, havia desafios, dificuldades e momentos felizes. A vida seguia seu curso normalmente. Mas existe uma realidade que todos nós conhecemos. Basta um único instante para que tudo mude, seja por uma ligação inesperada, um diagnóstico, um acidente, uma notícia, e em poucos segundos, uma vida inteira pode tomar um rumo completamente diferente. Foi exatamente isso que aconteceu com Delia. No ano de 1983, Delia estava envolvida em um grave acidente de automóvel. O impacto foi extremamente violento. As lesões foram tão sérias que sua coluna sofreu danos graves. Ela foi levada às pressas para o hospital. Enquanto os médicos faziam tudo o que era possível para salvar sua vida, familiares viviam momentos de profunda angústia. As horas pareciam intermináveis. Cada informação médica aumentava a preocupação. Quando finalmente os exames mostraram a extensão das lesões, veio uma notícia devastadora. A medula espinhal havia sido gravemente comprometida. As chances de voltar a andar eram consideradas extremamente pequenas. Para qualquer pessoa, ouvir essas palavras já seria difícil. Mas para alguém que tinha uma vida inteira pela frente, aquele diagnóstico parecia destruir todos os sonhos de uma só vez. De repente, tudo havia mudado. Nos dias seguintes começaram os tratamentos, vieram cirurgias, sessões de recuperação e tentativas de adaptação. Os médicos fizeram o possível dentro dos recursos disponíveis. Mesmo assim, o quadro permanecia praticamente o mesmo. Delia perdeu os movimentos das pernas. A cadeira de rodas passou a fazer parte da sua rotina. Aquilo que antes era simples, como o levantar da cama, ir até a cozinha, entrar em um carro, subir uma escada. Tudo passou a depender da ajuda de outras pessoas. A independência que um dia parecia tão natural agora havia desaparecido. Além das limitações físicas, existia outra batalha. A batalha emocional. É comum que pessoas que enfrentam lesões graves passem por momentos de tristeza, dúvidas e desânimo. No testemunho de Delia, ela relata que sua caminhada foi marcada por desafios constantes. Mesmo assim, decidiu continuar confiando em Deus. Ela não escondia que havia dias difíceis. Dias em que as perguntas pareciam não ter resposta. Por que isso aconteceu? Será que minha vida será sempre assim? Existe esperança para mim? Essas perguntas acompanham muitas pessoas que enfrentam doenças graves. Talvez você mesmo já tenha feito perguntas semelhantes. E é justamente aí que essa história começa a tocar tantas vidas. Porque ela não fala apenas sobre um possível milagre.
Ela fala sobre continuar acreditando quando nada parece mudar. Ao longo dos anos, Delia continuou frequentando cultos e fortalecendo sua fé. Mesmo sem ver mudanças imediatas em sua condição física, ela escolheu permanecer próxima de Deus. Em seu testemunho, ela afirma que nunca deixou de acreditar que o Senhor podia agir. Ela não sabia quando, nem como, mas continuava orando. Enquanto muitos enxergavam apenas uma cadeira de rodas, ela dizia que Deus ainda tinha um propósito para sua vida. E assim passaram-se os anos. Para a maioria das pessoas, parecia que aquela história já tinha chegado ao fim. Mas, segundo Delia, Deus ainda escreveria um novo capítulo. 20 anos. Esse foi o tempo que Delia Knox passou convivendo com as consequências do acidente. Para muitas pessoas, esse período seria suficiente para abandonar qualquer esperança de mudança. Mas, segundo seu próprio testemunho, ela decidiu continuar confiando em Deus, mesmo sem entender por que a resposta demorava tanto. Os dias eram marcados por limitações que a maioria das pessoas nem imagina. Cada deslocamento exigia planejamento. Cada viagem precisava ser adaptada. Cada atividade simples dependia de esforço e, muitas vezes, da ajuda de familiares e amigos. Mesmo assim, Delia procurava não permitir que sua condição física definisse quem ela era. Ela continuava participando da vida da igreja, adorando a Deus e compartilhando sua fé. Além das dificuldades físicas, havia as batalhas emocionais. Em muitos momentos, pessoas perguntavam por que Deus ainda não havia respondido às suas orações. Outras, talvez sem perceber, insinuavam que ela deveria simplesmente aceitar aquela situação. Mas Delia relata que decidiu não viver amargurada. Ela compreendeu que sua fé não poderia depender apenas das circunstâncias. Ela acreditava que Deus permanecia o mesmo, independentemente do que seus olhos viam. Essa postura inspirava muitas pessoas ao seu redor. Mesmo sentada em uma cadeira de rodas, ela transmitia esperança. Sua vida já era um testemunho de perseverança. Com o passar dos anos, Delia ouviu falar de reuniões de avivamento em diferentes lugares dos Estados Unidos. Muitas pessoas compartilhavam testemunhos de transformação e de cura. Ela continuava orando, mas sem estabelecer uma data ou uma exigência para Deus. Em vez disso, buscava permanecer firme na fé. Segundo seu relato, havia uma convicção em seu coração de que Deus ainda tinha um propósito maior. Essa esperança foi alimentando sua caminhada, mesmo quando tudo parecia permanecer igual. Em 2010, surgiu a oportunidade de participar de uma reunião cristã conduzida pelo evangelista britânico Nathan Morris. O culto reunia centenas de pessoas em busca de adoração a Deus, oração e renovação espiritual. Delia foi até o local em sua cadeira de rodas. Para quem olhava de fora, era apenas mais uma participante entre tantas outras. Ela não sabia o que aconteceria naquela noite, mas foi com o coração aberto para adorar a Deus. Durante a reunião, o ambiente era marcado por louvores, orações e mensagens sobre fé e esperança. Em determinado momento, houve uma oração específica por pessoas enfermas. Foi então que, segundo Delia, algo extraordinário começou a acontecer. Ela conta que começou a sentir algo diferente em seu corpo. Enquanto a oração continuava, afirmou perceber força voltando às pernas. Pessoas que estavam próximas notaram que algo incomum estava acontecendo. Com auxílio, Delia começou a se levantar da cadeira de rodas. Para quem acompanhava a cena, era um momento de intensa emoção. Segundo seu testemunho, ela conseguiu permanecer de pé. Pouco depois, deu seus primeiros passos. Muitas pessoas que estavam presentes choravam. Outros levantavam as mãos em oração. Vídeos gravados naquele culto mostram Delia caminhando com apoio enquanto a congregação celebra o momento.
Foi uma cena que rapidamente chamou a atenção de milhares de pessoas e passou a ser compartilhada em diversos países. Mas aquele era apenas o começo da história. Naquele momento, a atmosfera do culto mudou completamente. Enquanto os louvores continuavam, muitas pessoas começaram a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Segundo o testemunho de Delia Knox, a força que ela sentia nas pernas aumentava a cada instante. A mesma mulher que havia passado mais de 2 décadas usando uma cadeira de rodas, agora estava de pé. Os primeiros passos foram dados com apoio. Cada movimento era acompanhado por aplausos, lágrimas e orações. Para quem estava presente, era uma cena difícil de esquecer. As imagens daquele momento mostram Delia caminhando lentamente enquanto a congregação celebra e agradece a Deus. Ela própria descreve esse acontecimento como um milagre em sua vida. Pouco tempo depois, vídeos do culto começaram a circular pela internet. Milhões de pessoas assistiram às gravações. Igrejas em diferentes países passaram a compartilhar seu testemunho. Muitos cristãos viram naquela história uma demonstração de que Deus continua agindo nos dias atuais. Ao mesmo tempo, outras pessoas levantaram perguntas e buscaram compreender melhor o que havia acontecido. Como ocorre com diversos relatos de cura, houve interpretações diferentes. Independentemente dessas discussões, Delia permaneceu firme em sua convicção. Ela afirmava que havia sido curada pelo poder de Deus. Esse sempre foi o centro de sua mensagem. Ela não buscava fama nem reconhecimento. Seu desejo era contar aquilo que, segundo seu testemunho, Deus havia feito em sua vida. Depois desse acontecimento, Delia passou a viajar para compartilhar sua história em igrejas, conferências e eventos cristãos. Em cada lugar, ela relembrava os mais de 20 anos de espera. Falava sobre os dias difíceis, sobre as lágrimas, sobre as orações que pareciam não ser respondidas. E também sobre a esperança que decidiu manter viva. Sua mensagem não era apenas sobre voltar a andar. Ela enfatizava que Deus permaneceu ao seu lado durante todo o período em que esteve na cadeira de rodas. Para Delia, o maior milagre começou antes mesmo da cura física. Foi a força para continuar confiando em Deus durante tantos anos. Nem todas as pessoas que oram por cura recebem a resposta que esperam no momento que desejam. Essa é uma realidade reconhecida por muitos cristãos. Por isso, o testemunho de Delia também convida à reflexão. Ela nunca afirmou que todas as pessoas seriam curadas da mesma forma. O que ela sempre procurou transmitir era que vale a pena permanecer firme na fé, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Sua história inspira milhares de pessoas justamente porque une perseverança, esperança e confiança. Hoje, anos depois daquele culto, o testemunho de Delia Knox continua sendo contado em diferentes partes do mundo. Para muitos, ele representa um sinal do poder de Deus. Para outros, é uma história de coragem e perseverança diante do sofrimento. Em qualquer caso, sua trajetória lembra que a esperança pode permanecer viva mesmo após décadas de luta. E, para Delia, a noite daquele culto não foi apenas o fim de um longo período de dor. Foi o início de uma nova etapa dedicada a testemunhar aquilo que ela acredita que Deus realizou em sua vida. Depois daquele culto, Delia Knox passou a dedicar grande parte de sua vida a compartilhar seu testemunho. Em igrejas, conferências e encontros cristãos, ela contava que, durante mais de 20 anos, muitos enxergaram apenas uma mulher presa a uma cadeira de rodas. Mas ela acreditava que Deus via muito mais do que uma limitação física. Segundo seu relato, Deus estava trabalhando em seu coração muito antes do momento em que ela se levantou para caminhar. Ela costuma dizer que, durante aqueles anos de espera, aprendeu a depender completamente do Senhor. Cada oração, cada lágrima e cada dia difícil fortaleceram sua fé. Para Delia, o milagre não começou quando ela se levantou da cadeira de rodas.
O milagre começou quando ela decidiu continuar confiando em Deus, mesmo sem ver uma resposta imediata. Ao longo das Escrituras, encontramos diversos relatos de pessoas que foram curadas por Deus. Jesus curou cegos, surdos, paralíticos e pessoas com enfermidades consideradas incuráveis para aquela época. No Evangelho de Marcos capítulo 2, 4 homens levaram um paralítico até Jesus. Como a casa estava cheia, abriram um telhado para colocá-lo diante do Mestre. Vendo a fé deles, Jesus curou aquele homem, que se levantou, tomou sua maca e saiu andando diante de todos. Outro exemplo marcante está no Evangelho de João capítulo 5, quando Jesus encontrou um homem que havia passado 38 anos enfermo. Aos olhos humanos, não havia mais esperança. Mas bastou uma palavra de Cristo para que ele se levantasse. Esses relatos mostram que, para Deus, nada é impossível. Ao mesmo tempo, a Bíblia também ensina que nem sempre entendemos os tempos e os propósitos de Deus. A fé cristã não é a garantia de que toda enfermidade será curada nesta vida, mas a confiança de que Deus permanece presente em qualquer circunstância. Talvez você esteja assistindo a este vídeo enquanto enfrenta uma enfermidade. Talvez esteja orando por um familiar. Ou talvez tenha recebido um diagnóstico que trouxe medo e insegurança. A história de Delia Knox não deve ser vista como uma promessa de que todas as pessoas viverão a mesma experiência. Mas ela pode servir como um convite para não perder a esperança. Independentemente da situação que você enfrenta hoje, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua ouvindo orações. Continua consolando os que sofrem. Continua fortalecendo os cansados. E continua realizando sua vontade na vida daqueles que confiam nele. O testemunho de Delia Knox alcançou milhões de pessoas porque fala de algo que todos nós precisamos, ou seja, da esperança. Durante mais de 20 anos, ela esperou por uma resposta. Segundo seu próprio testemunho, essa resposta veio de uma maneira que ela jamais imaginou. Se você acredita em milagres, que esta história fortaleça sua fé. Se você está passando por um momento difícil, que ela lhe lembre que a esperança pode permanecer viva, mesmo quando tudo parece impossível. E acima de tudo, que possamos confiar em Deus não apenas pelos milagres que esperamos receber, mas por quem Ele é. Porque a verdadeira fé permanece firme, tanto nos dias de alegria quanto nos dias de luta. Se este testemunho tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que Deus já fez em sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança e inscreva-se no canal para acompanhar novos testemunhos reais que fortalecem a fé. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.